Olá, este é o Guia RH, Gestão de Pessoas e Compliance em um só lugar. O Guia RH é uma plataforma prática e completa para recrutamento, seleção e gestão de talentos. Ele reúne ferramentas que agilizam todo o processo de RH e asseguram mais precisão nas contratações e decisões. Além disso, o sistema conta com um painel integrado de compliance que monitora e organiza todas as práticas internas, incluindo a análise e o controle de alterações da NR1, mantendo sua empresa sempre atualizada e em conformidade com a lei. Tudo isso em um ambiente único, intuitivo e adaptável a qualquer porte de empresa. Gostaria de conhecer o sistema? Entre em contato conosco. contato@guiadeoportunidades.com.br. A seguir, vou mostrar dois dashboards de acesso, um do candidato e outro da empresa. Bom, conforme comentei, essa é a página do candidato. Está aqui meu nome, né, como candidato. Esse aqui é o dashboard que o candidato irá receber para visualizar suas vagas, suas oportunidades. Aqui está o controle, né? Criei fictício uma vaga de gerente de logística e um gestor de RH. Então a empresa enviou questionários virtuais para a resposta, né? Tá aqui, é só clicar aqui e fazer responder aos questionamentos da empresa, né? Um questionário virtual que a empresa cria e encaminha para todos os que participarem daquela determinada vaga. Então a inteligência artificial ela cria todas essas informações, esses questionamentos e depois analisa, né? Dessa forma reduzem bastante aí o tempo que a empresa precisa dedicar a cada análise de cada vaga em sua unidade, né? Então tá aqui. No caso do candidato, né, as candidaturas, né, que ele participou. Então tá aqui, ó, foi enviado um teste de habilidade para essa vaga, um questionário de perguntas para ele responder. Ele já fez um teste de habilidade, porque ele consegue fazer duas tentativas. A primeira ele não conseguiu, não foi aprovado, pontuou 30% apenas. Então todas essas informações aparecem aqui para o candidato, né? Ele consegue ver os testes, consegue ver os detalhes aqui, né, da vaga, e dessa forma ele consegue acompanhar todas as informações da vaga oferecida pela empresa, né? Aí, além das candidaturas, tem as vagas favoritas, né? Ele pode gostar de alguma vaga e quiser participar, então ele pode anotar para depois fazer com que tenha melhor informação sobre a vaga. Os testes que ele participou, para acompanhar onde errou, onde acertou, né? Tá aqui. Tanto é que eu comentei, ele tem a possibilidade de refazer esse teste, tem mais uma oportunidade. Informações e cursos que o administrador envia, né, para cada candidato, se tiver interesse em fazer cursos, algumas informações, notificações de chat, de perguntas do que está ocorrendo com a sua vaga, questionário para responder, resultado do teste, tudo ele vai acompanhando. E o perfil do candidato, né, com nome, endereço e as informações, né, e ele gera um currículo e o sistema ajuda ele também a gerar um currículo profissional, dando ideias de como ele consegue melhorar o seu currículo, tá? Então esse aqui é o dashboard do candidato, tá ok? Olá, vou estar apresentando agora o guia principal da empresa, né? O dashboard da empresa, onde ele vai ter várias informações nessa página principal, né? Com algumas informações rápidas aqui para você ter acesso rápido a algumas ações, né? Controle do plano de assinaturas, né? Então vamos ser bem rápido porque é muita informação.
Aqui tá as minhas vagas, você pode incluir aqui as vagas, né, que você vai estar disponibilizando tanto para um público interno quanto para um público externo da sua empresa, né? Aqui você pode controlar, né, as vagas, e no momento que você for incluir uma vaga, você tem a opção de colocar as informações todas, né, de uma vaga normal, e aqui embaixo você tem a possibilidade de criar uma vaga pública, né, aberta ao público, e uma vaga interna que vai ser um link criado para encaminhar apenas para os funcionários da sua empresa. Seria internamente uma disponibilidade de algum cargo, alguma vaga que ficou vago, né? Então aqui você pode fazer esse recrutamento interno. Aqui você, na vaga, né, na hora que você estiver preenchendo a vaga, você tem condição de incluir alguns testes, né, e, e questionários. Você pode fazer, por exemplo, uma vaga de um gerente, alguma coisa assim, que precisa de alguma avaliação de fluência em inglês, então você vai criar uma testes de habilidade que mais para frente eu vou estar apresentando para vocês. Então você clica aqui qual teste se você gostaria quer que ele faça, né, para quem for participar dessa vaga faça esse teste. E aqui um questionário que a pessoa vai preencher, você escolhe qual que é o questionário que a pessoa vai preencher para você ter uma primeira noção aí através de avaliação da inteligência artificial. Ele vai fazer uma triagem e vai dar uma posição do que a inteligência artificial acha dessa pessoa que está candidatando à vaga. Ele vai fazer um comparativo com o currículo que ele enviou, né, que ele tem disponível aí na página do candidato, com os testes que ele preencheu, né, juntamente com as características da vaga. Então a inteligência artificial vai cruzar tudo isso aí, vai analisar cada perfil e ao final ele vai fazer uma triagem do melhor até o pior desempenho nas candidaturas, ok? Então, por exemplo, eu fiz alguns testes, né, criei algumas vagas de teste. Essa aqui é uma vaga interna, né? Então, quando cria uma vaga interna, ele gera um link que você pode disponibilizar num quadro de avisos, encaminhar por e-mail, por WhatsApp, né? A pessoa lê esse QR Code e pode se candidatar aí para a vaga. Na sequência temos as candidaturas, né? Então aí tanto internas quanto externas, né? Que vêm participar da vaga. Então as pessoas vão caindo aqui nesse quadro, né? Se tiver várias vagas ao mesmo tempo, você consegue filtrar as vagas, né? Então, por exemplo, essa aqui, a gente consegue filtrar a vaga e aí acompanhar só os candidatos para aquela determinada vaga, né? E aí a gente fica mais fácil de controle, né? Do controle dessa vaga. Se você vê algum currículo que interessou, você consegue salvar ele no banco de talentos, né? De repente para uma futura vaga. O sistema aqui já está perguntando se você já quer que faça uma triagem para essa vaga, né, de inteligência artificial. Aqui já está dizendo que o candidato fez alguns testes, então você já pode ver qual foi o resultado do teste, né, de como que ele se saiu, né. Então ele tem sempre duas oportunidades de fazer o teste. Né, na tentativa 1, esse daqui foi reprovado, né? Tudo é teste, né? Só para você ter uma ideia aí de como é que é o funcionamento. E depois a análise da inteligência artificial verifica tudo isso, né? Para depois dar um posicionamento da inteligência artificial desse candidato. Aqui, no caso, eu estou comentando, né? A gente tem aí os perfis. Aqui, por exemplo, olha, esse cargo aqui, essa pessoa participou, então a inteligência artificial analisou essa pessoa e fez essa análise da pessoa, né? Então esse daí olha lá, como é bem rápido, né, assim, teste. Aqui são as perguntas
que foram feitas, as respostas, e aqui a inteligência artificial analisou tanto o currículo, quanto os testes, e quanto, né, as respostas do questionário, né? Então aqui ele dá um perfil, né? Então para essa vaga, a inteligência artificial diz que é uma baixa possibilidade dessa pessoa assumir essa vaga de acordo com as informações que ela colocou aqui, né? Então assim, é bem interessante essa análise. E ao final ela faz da melhor performance até a pior performance, né? E aqui temos o pipeline. Você pode ir acompanhando aqui. Então, por exemplo, você tem um candidato, você quer colocar ele em análise. É só colocar aqui e ele já faz todo o processo interno para informar tanto ao candidato como ao pessoal que está analisando que esse candidato está em análise, né? Então, vou voltar aqui só porque continua como teste aqui. O banco de talentos, como eu comentei, né? Está aqui. Então, para a futura vaga, tal, de repente quer analisar o perfil, enviar um e-mail, né, que a empresa tem interesse para ele entrar em contato, editar alguma coisa e de repente excluir ele do banco de dados, né? Aqui são os questionários, né? A empresa pode preencher quantos questionários quiser, basta clicar aqui e preencher as informações, né? A vaga, o título do questionário, e a inteligência artificial vai criar um questionário aqui baseado em cima desse título que colocou aqui, né? E você pode adicionar perguntas manualmente também, né? Pode chegar aqui e fazer uma pergunta também de forma manual. A inteligência artificial pode gerar as perguntas, você também pode incluir algumas, né? Perguntas de 1 de 10, pode adicionar as perguntas. Os testes de habilidades, a mesma coisa. Então, de repente, precisa de uma avaliação de fluência em inglês, né? Então, o teste analisa, né? Você deixa todo um prompt aí para que a inteligência artificial estude e analise o candidato de acordo com as respostas que ele der, né? É muito interessante também. Você pode criar, né, da forma que você quiser aqui, o nome do teste, se você quer o que você está buscando, né, nesse teste, a análise técnica, comportamental, um idioma, lógica, específico, né? Aqui você dá o prompt de o que você está procurando com esse teste. Se você quer nível de dificuldade, você define aqui o tempo de duração da prova, a nota mínima para que ele seja aprovado, 70 no caso aqui. Se permite ele refazer o teste, né? Quantas vezes você permite ele refazer, uma instrução tal, e pede para que a inteligência artificial crie as questões, ela vai criar e vai deixar as 10 questões aqui dentro. Você pode incluir depois alguma manualmente e é só criar o teste e ele já fica como esses daqui que foram feitos. Alguns templates de e-mail, né? Se quiser já deixar alguns templates programados, aqui pode criar um template de e-mail. Avaliação de desempenho, outra função interessante do sistema, né? Então você pode incluir seus colaboradores e adicionar, né? Aqui você pode adicionar o colaborador e aqui na frente você pode criar uma nova avaliação para ele. Você gera um link, encaminha esse link para ele e ele vai responder as perguntas e tudo aquilo que você solicitou, né? Por exemplo, a avaliação do ano 2025. Essa avaliação anual, semestral, tem qual que é a data, o prazo para conclusão, um questionário, né? Um questionário que você já preparou lá atrás para analisar a avaliação do desempenho da pessoa, um teste de habilidade de repente pode ser específico para essa pessoa, pode ser criado lá também. Você cria a avaliação, o sistema faz todo o processo como se fosse uma candidatura aqui, né? Vai acompanhando se a pessoa fez ou não fez, respondeu as questões e tal, e ao final ele vai fazer aquela análise, né, por parte da inteligência artificial que vai dar embasamento para a pessoa, para o diretor, para o chefe, né, para o coordenador dessa pessoa, sentar com a pessoa e conversar sobre tudo o que ele respondeu na sua avaliação e isso analisar também junto com o perfil que a inteligência artificial também apresentou
E aí dá um embasamento, né, nessa hora de conversar com o funcionário, o que pode ser melhorado, o que tá, né, tendo de problema, tal. Então isso é interessante para a empresa, facilita muito a parte do RH, né, porque já avança bastante, não precisa ficar perdendo muito tempo com isso. A inteligência artificial faz pelo menos 80% desse trabalho, ficando apenas a entrevista final com o seu coordenador, né, com o seu superior. Aqui é a parte complexa desse sistema, onde a empresa poderá acompanhar toda a parte de saúde do funcionário. Saúde, treinamentos, equipamentos de proteção individual, problemas com denúncias anônimas, incidentes, né, incidentes e acidentes no serviço. Então aqui é uma central, um local onde que é bastante interessante para a empresa, porque ele vai controlar detalhadamente aí cada setor desses quadrinhos que foram levantados, né? A partir de 2026, vai ser a partir de maio de 2026 será um momento onde o Ministério do Trabalho aí começará a atuar com mais severidade na análise desses apontamentos, né? E eu acho que então seria interessante, muito interessante para a empresa, apesar de ter provavelmente profissionais que vão estar cuidando dessa parte, né? De repente empresas contratadas de segurança do trabalho, psicólogos, médicos, bastante interessante por parte da empresa ter o seu controle próprio, né, para ir acompanhando e não depender apenas de terceiros, porque às vezes pode acontecer algum problema, ficar alguma parte que não está sendo acompanhada ou por algum motivo passou despercebido da empresa terceira que estava prestando esse tipo de serviço e de repente pode ter algum apontamento, alguma multa para a empresa, né, por não estar cumprindo alguma parte desses apontamentos, né, de saúde e segurança do trabalho. Então todos esses campos, né, eles estão todos tem todo os preenchimentos, né, e a partir desse preenchimento, né, tem um guia, todos os campos têm um guia para explicar exatamente como preencher, para que serve, né? E você consegue fazer os controles, né? As análises, no caso desse, no caso de saúde mental, né? Nós temos aqui, inclusive, temos uma segurança em alguns pontos aqui com login, né? E então é isso. Aqui temos, a partir do momento que você digita o login e senha, você tem acesso a esse compliance de saúde mental. Aí, né, de repente, a análise por parte dos médicos, né, das pessoas que analisam cada caso de cada funcionário, né? Então, isso aqui realmente são dados sensíveis que são tratados aqui. Então, aqui você consegue ver qual que foi a avaliação por parte da empresa, né? Aqui ele pede o KNAI, aqui você consegue fazer algumas alterações. Aqui são os links para que sejam feitas pesquisas para fazer análise dessa avaliação aqui. Então, os links são enviados tanto para os funcionários, colaboradores, quanto para as lideranças, né? Para que tenha aí uma visão total, tanto da parte dos funcionários como da liderança. Aqui algumas partes podem anexar documentos, né, por parte do RH para comprovação, algumas informações que precisam ser colocadas. Aí aqui a inteligência artificial faz a sua análise, ela dá esse tipo de informação. E as ações necessárias aqui, que são incluídas informações de cada avaliação anual da empresa, né? De como a empresa está trabalhando em cima desses apontamentos, de como que está a situação da empresa, né? Então, todo ano ou semestralmente pode ser criado, vamos supor que nova avaliação, no ano de 2025, você pode
E aí, a partir de que fez isso daqui, você pode encaminhar os links, né, tanto para colaboradores como para a liderança, para ter a informação, né, de todos os setores da empresa. Você consegue anexar evidências por parte de documentos, né, por parte da RH, para embasar aí algumas informações. Você pode pedir para que seja feita um laudo de NR1 para saber o resultado final. E aí, ao gerar, isso daí é feito por inteligência artificial, ela faz toda essa análise da política, de como é que está a sua política nessa área, né, de conformidade. Então, dessa forma, você consegue ter informações de todos esses outros campos aqui. Por exemplo, PGR, PCMSO, ergonomia, por exemplo, ergonomia, né? Você pode analisar cada setor, cada cargo, né? Na lista de crédito, por exemplo, aí você analisa o cargo. Aqui tem um passo a passo para facilitar o preenchimento, então tem todas as informações necessárias para que você preencha corretamente e o sistema entenda e analise todas as informações que você colocar, né? Então aqui, nesse caso aqui, essa análise está com NREP alto, né? Então tem que ser feita alguma ação aqui para melhorar a parte ergonômica dessa colaboradora, né? Desse colaborador. Todos os campos aqui, né? Como eu comentei, esses quadrinhos aqui, ele tem, por exemplo, treinamentos, todos eles têm o seu passo a passo de como é o preenchimento, ok? Então, por exemplo, aqui é um guia. Então, aqui está todos os passos de como, o que é bom, quais são as partes interessantes de preenchimento, informações e tal. De repente, um trabalho em altura, qual que é a NR que é necessário para esse daqui. Ele verifica o agendamento de treinamentos, né? Você pode agendar treinamentos e acompanhar por colaborador como está, se ele fez o treinamento, se ele concluiu, quais foram as informações, você pode deixar aqui e você pode pedir para que ele assine um termo com as assinaturas. Então o agendamento, né? Aqui você pode ter os treinamentos que a sua empresa pode colocar quantos treinamentos quiser, né? Você pode agendar para os funcionários no momento do treinamento aqui que você vai iniciar. Você pode criar aqui a descrição, né? E depois do agendamento você pode colocar os trabalhadores. Aqui você agenda quem são os funcionários que vão trabalhar. Os EPIs, né? Aqui temos o quadrinho dos EPIs, para acompanhamento das entregas de EPIs, né? Você pode incluir aqui todos os EPIs que a sua empresa tem. Você pode ver as distribuições para quem foram os EPIs. E a partir do momento, né, que você fez, ele te dá aqui quando foi feito isso daí. E depois que você fez a entrega, ele mostra para você aqui o documento assinado, né, pelo termo de treinamento, no caso do EPI aqui do funcionário. Ele assina e fica guardado aqui no sistema todas as informações, né? Que dia que foi feita a entrega, quantidade, o e-mail, que prova de autoria, o hash, né, prova de integridade, e a assinatura do funcionário fica todo guardado nessa central de assinaturas eletrônicas. No caso do trabalho em treinamento, na altura está aqui que o funcionário fez o curso, o treinamento e assinou aqui o documento, certo? No caso ainda da saúde, né, temos outros, né, incidentes, denúncias. Então todos esses quadros aqui têm as informações
caso de PCMSO aqui também, né? Tem todas o acompanhamento, né, das pessoas. Você pode criar um novo PCMSO, né? Você tem um passo a passo aqui para criar. O sistema vai orientando para facilitar, né? Você pode ter um tour aqui também para explicando cada passo, de que serve, agendamentos e tal. E aqui o novo PCMSO, você vê que ele tem passos aqui que ele vai acompanhando todos os passos para que você preencha corretamente o PCMSO. E ao gerar, cada caso aqui, né, ele gera um PCMSO aqui, e você pode preencher ASUS, né, para cada funcionário. Você escolhe aí a empresa, periódico, né? Você pode escolher o trabalhador aqui que vai ser feito o ASO. Você pode agendar, né, para os funcionários para que ele faça o teste, o teste não, o exame nas empresas, nas clínicas. Você pode deixar aqui, cadastrar algumas clínicas já pré-cadastradas, né, algumas clínicas parceiras. Então você vê que ele já vai dando algumas notificações, né, documentos do terceiro vencendo. Então assim, várias informações o sistema vai dando. Você pode ter uma integração com o RH, né? Então é isso, a parte de saúde e risco é muito interessante porque vai ser uma obrigatoriedade, né, do Ministério do Trabalho, vai ter muita fiscalização em cima disso, e então acredito que as empresas que têm, todas as empresas serão obrigadas a ter isso daqui. Com certeza todas as empresas vão contratar, né, especialistas aí, por exemplo, médico do trabalho, técnico de segurança, vai ter aí psicólogos, né, acompanhando, porém seria interessante a empresa ter o seu próprio controle, né, para que não fique apenas na mão de terceiros, porque de repente pode ter alguma falha, alguma coisa, e você tendo o controle na sua mão, você pode estar acompanhando, né, e a sua empresa pode ter noção mais rápido do que está acontecendo, porque o que acontece? Você pode aqui, a qualquer momento, você pode clicar nesse botão, que é uma análise geral, feita com inteligência artificial, de todos os pontos de saúde da sua empresa, né? Ele faz uma análise geral de todos os PGR, riscos, EPI, gestão de terceiros e tal. Ele faz toda uma análise. E se você gera a qualquer momento uma nova análise para ver se teve alguma melhoria, né? Mas elas ficam todas guardadas aqui. Você observa que o sistema oferece muitas informações aqui. Ele te dá os pontos positivos, os pontos negativos, pontos críticos, e fica mais fácil da empresa visualizar como que está a situação atual, para que ela implemente ações para corrigir, né, para mitigar essas ocorrências. Ok? Esse é um documento muito importante, muito interessante que o sistema proporciona. Aqui também tem um setor de análise de ações, né? As ações que estão sendo verificadas pela própria inteligência artificial, que podem estar com pendências, né? Então, já está aqui com algumas informações que precisam ser acompanhadas, né? Algumas já estão, talvez nenhuma, aqui você consegue acompanhar se já foram iniciadas, se já está em andamento, concluída e em atraso. Então já tem algumas, né, de repente algumas ações em andamento, você tem, né, ações que ainda não foram iniciadas. Então assim, tem uma série de acompanhamentos que você pode fazer. Você pode colocar notas a qualquer momento aqui, né? Você pode incluir notas para acompanhamento, né? Por exemplo, notas, o treinamento terá início e tal. Então todas as notas vão ficando um embaixo do outro aqui para eventual fiscalização, né? Novamente dizendo, né, esse sistema ele não tem a intenção de ser o sistema principal da empresa, né, em termos de fiscalização, essas coisas. Provavelmente a empresa vai ter
profissionais que estarão acompanhando isso, né? Como eu disse, médico do trabalho para fazer a análise e acompanhamento dos exames, né, dos funcionários, técnicos de segurança que vão estar acompanhando em cada local o que está acontecendo, se tem algum problema, né? E psicólogos para estar atendendo os seus funcionários, acompanhando aí o tratamento ou o acompanhamento dos funcionários, né? Na verdade, esse sistema ele serve como um controle da empresa para saber como que está o dia a dia aí, né, do seu trabalho junto à saúde e risco dos seus funcionários, né? Então, normalmente uma pessoa definida pela empresa, normalmente do RH, ela vai estar fazendo todas as inclusões dessas informações nesse sistema e, e diariamente você pode estar acompanhando, né? Essa pessoa pode estar acompanhando como que está a situação da empresa através desses dashboards que o sistema vai gerando. Então, como ele é automático, então ele já vai gerando algumas informações, notificações, lembretes de agendamento, né? Lembretes de documentos que estão vencendo. Então, são tudo coisas que provavelmente a empresa terceira pode estar, né? Com certeza estará passando para a empresa. Porém, é sempre muito bom a empresa ter o seu controle. Até em termos de fiscalização, dizer que você, além de ter os terceiros, você tem o seu controle na empresa, né? E isso vai ajudar bastante para que a empresa seja muito melhor visualizada, analisada por parte do fiscal, né? Continuando o sistema, tem algumas automações e lembretes, né? Que o próprio sistema, você pode criar gatilhos dentro do sistema, né? Então você pode criar quantos você quiser, você pode entrar aqui e tem uma explicação aqui, né, da criação dos gatilhos. Você pode fazer aí o gatilho que você quiser, né? Por exemplo, qual que é o nome desse gatilho para você saber rapidamente ali na frente, o que você quer que o gatilho faz, né? Então, quando tiver alguma coisa acontecendo aqui, né, você pode automaticamente gerar uma ação nesse sentido aqui, tá? Então, é bem interessante também. Continuando, temos aqui a parte de planos, né, de assinatura. A empresa escolhe aí qual dos planos tem interesse em participar. Esse aqui são valores fictícios, né, na data aí de 24/12, eu coloquei valores fictícios. Informações que a empresa pode, né, tá passando aí para os seus funcionários e algumas informações do próprio administrador do sistema, né? Notificações que ela vai estar recebendo do próprio sistema, né? Você vai estar acompanhando as notificações por aqui. Você pode conversar com o administrador do sistema, né, através de chats. De repente alguma coisa que está acontecendo, algum erro que está acontecendo no sistema, alguma informação, alguma dúvida. Então pode estar conversando diretamente aqui com o administrador do sistema. O perfil da empresa, né, você pode colocar o logo da empresa, depoimentos, as perguntas personalizadas em caso de candidatura, né? O seu plano, né, o plano que você está escolhendo no momento, e a gestão de acesso para controle de pessoas que vão ter acesso nas matrizes, né, de permissões do LGPD aqui dentro do sistema ali de saúde e riscos, né, porque às vezes tem informações sensíveis aqui, não devem ficar sob todas as pessoas, né, vai ter que filtrar as pessoas que vão ter acesso. Então aqui o sistema faz esse controle, né, a pessoa tem acesso a essas informações, se você não quer que ela acesse isso aqui, você tira e salva, aí ele não consegue visualizar. E também aqui outras informações de acesso, né, para que perfis de diretoria, administrador, gerente, usuário, né? Então aqui é bastante interessante em termos de visualização interna das informações. Ok? Então é isso. Esse é um pouco do sistema Guia RH para facilitar um pouco a vida do RH da empresa.